Oi, oi, pessoal. Eu sou Carol Daimon. Estou fazendo com você aqui a leitura do livro de Ouro de Saint-Germain. Hoje a gente vai falar da origem do eu sou, essa expressão tão poderosa, manifestadora do nosso plano mental no plano físico, trazendo a materialização de tudo aquilo que você projeta no seu eu sou, na sua centelha, na sua fagulha. E aqui no início ele traz assim: a origem do eu sou. Eu sou o que eu sou. Em hebraico, pronuncia-se Eia Asher Eia. É uma tradução comum em português da resposta de Deus usada na Bíblia hebraica quando Moisés perguntou seu nome. É um dos versos mais famosos da Torá. Haya significa existiu ou era em hebraico. Eia é a primeira pessoa do singular na forma imperfeita e é geralmente traduzida nas Bíblias em português como serei. Por exemplo, em Êxodo 3.14, Eia Ashereia é geralmente interpretado como significando que eu sou o que eu sou o que sou, embora também possa ser traduzido como eu serei o que serei. Eia Asher Eia, muitas vezes contraído em português como eu sou, é um dos 7 nomes de Deus concedido em cuidado especial pela tradição judaica medieval. A frase também é encontrada em outras literaturas do mundo religioso, usada para descrever o Ser Supremo, em geral, remetendo para o seu uso em Êxodo. A palavra Eia é considerada por muitos estudiosos rabínicos como sendo uma derivação da primeira pessoa do Tetragramaton. A palavra Eia é usada em um total de 43 lugares na Bíblia hebraica, onde normalmente é traduzida como eu serei, como é o caso de sua primeira ocorrência em Gênesis 26, versículo 3, ou serei, como é o caso da sua ocorrência final em Zacarias 8, versículo 8. A importância colocada na frase, como ele é usado por Deus para identificar na sarça ardente, decorre da concepção hebraica do monoteísmo que Deus existe por si mesmo, para si mesmo, e é o Criador incriado, que é independente de qualquer conceito, força ou entidade. Portanto, eu sou quem eu sou em curso. Alguns estudiosos afirmam que o tetragramaton se deriva da mesma raiz verbal, seguindo uma interpretação rabínica de Êxodo 3, versículo 14, mas outros afirmam que ele pode simplesmente soar similar como pretendido por Deus, como o Salmo 119 e as palavras hebraicas shocked, assistir, e shaked, ramo de amêndoa, encontrado em Jeremias 1, versículo 11 e 12. Se o nome santo escrito como Eia Asher Eia é derivado de Eia, ou se os dois são conceitos independentes, é um assunto de debate entre os historiadores e teólogos. A gente aprende essa expressão Eia Asher Eia no curso de Magnified Healing, e o mestre que transmitiu o curso para mim, ele trouxe esse ensinamento, né, que eu vou repassar, mas eu não sei a fonte. Ele diz que quando nasce nesses países, ai, acho que é Oriente Médio, quando nasce um bebê, eles pronunciam Eia Asher Eia, e aquilo é como se fosse dado à criança é como se no momento da pronúncia do Eia Asher Eia, a criança ganha o espírito, assim, simbolicamente, né? Ela dá o sopro do espírito. Eia Asher Eia, eu sou o que sou. E é bem bonito, assim, a forma que ele transmitiu, que acontecem essas cerimônias de nascimento, né? E isso transmite uma força, que aquela criança ela tem aquele destino traçado, aquele destino é, dado pelo grande Criador, né, pelo Criador de tudo que é. Aqui ele continua, no livro, continua falando. Na aparência, é possível interpretar Eia Ashereia como uma terceira pessoa do singular, na forma arcaica do verbo Haya. Ser significando, portanto, ele é. Ele é notavelmente diferente da raiz, El, que pode ser usada como substantivo simples para se referir à divindade criadora, em geral, como em Elohim, que significa simplesmente Deus ou deuses. Esta interpretação está de acordo com o significado do nome dado em Êxodo.
3, versículo 14, onde Deus é representado como se estivesse falando e, portanto, como o uso da primeira pessoa. Eia, eu sou. Outros estudiosos consideram a raiz triconsonantal de Hawá como uma origem mais provável para o nome Yahweh. Então, aqui é a origem do eu sou. Eu sou vem dessa expressão Eia Asher Eia. É uma expressão muito forte, uma expressão, né, como eu trouxe aqui para vocês, que é introduzida nos nascimentos, né, em determinados países. Faz parte ali daquela tradição, da cultura. A gente começa agora uma pequena introdução e aí nosso próximo vídeo áudio nós teremos, perdão, nós teremos então o início de fato do livro, né? Do livro assim, dos ensinamentos. Então, na introdução, ele traz assim: existe um conhecimento magno, uma santa educação que nos capacita a desvendar e redescobrir os mistérios dos mistérios e os segredos dos segredos. Os conceitos de magia, esoterismo, espiritualismo, etc., sempre estiveram ligados à humanidade ao longo da história. As doutrinas esotéricas não eram motivo de estudos de ignorantes, supersticiosos e medrosos, como quer que se acredite e aceite na atualidade, mas por uma nobreza que tem mantido a chama de um conhecimento superior. É essa mesma tocha do supremo conhecimento espiritual a chave que sempre foi barreira contra a ignorância, as trevas, o caos, a intolerância. A própria definição de magia expressa bem sua verdadeira finalidade. Do persa, mag, que significa sábio, essa palavra originou outras como magister, magistério, magnum. Portanto, magia vem significar basicamente a sabedoria de todo o conhecimento que capacita o homem a desvendar e dominar o universo, a natureza e a si próprio. Gente, quem está aqui ouvindo esse áudio-vídeo não está à toa. Aqui é um chamado, né? É um chamado da sua alma, do seu coração. Então, se você está ouvindo esse áudio-vídeo, você não está aqui por mero acaso, por uma falta do que fazer, ou por curiosidade. Pode até ser que você conscientemente sinta que seja algo assim, né? Acaso, coincidência, curiosidade, não é à toa. Saiba disso, tá? Olha, você imagina por que eh, querem colocar esse conhecimento como algo. Vou deixar já essa pergunta aí para você, hein? Colocar esse conhecimento como algo fútil, de ignorantes, algo desprezível. Você já pode imaginar e passar por você o quanto a magia é negligenciada e o quanto a gente faz magia o tempo inteiro? O tempo todo. Quando a gente passa uma maquiagem, as mulheres, né? A gente está ali fazendo uma transformação, uma alquimia na nossa, né, no nosso rosto, no nosso físico. A gente está praticando magia. A comida é uma prática de magia, uma mistura de elementos, a água com o que vem da terra, com o ar, né? Então a magia ela está presente na nossa vida, mas fizeram a gente acreditar e quiseram nos colocar como um sentimento depreciativo, colocando esse assunto como um assunto proibido, um assunto que não se deve falar, que é coisa do mal, que é coisa que vai te prejudicar, mas para pensar. Você se vê fazendo magia no seu dia a dia? Você tem ideia? Você já parou para pensar do que é a magia? Fica aí essa interrogação para você. Outro termo para magia é a aplicação da consciência e da vontade sobre todas as forças da natureza, não só as físicas, tridimensionais, mas aquelas que estão fora da esfera de nossos 5 sentidos. Em síntese, é a aplicação da ciência e da vontade sobre as diversas manifestações da vida. É a ciência total. Então, a ciência com a vontade, né? Você tem um desejo, você tem uma intenção, e o poder da intenção, ele é imbatível.
uma intenção bem estabelecida, associada à ciência, né, a aplicação daquela ciência. A ciência é o conhecimento, a percepção, é o entendimento, né, a compreensão de como utilizar. Associada à ciência, à intenção, a gente tem as manifestações da vida, né? É a ciência total, unificada. Foi embasado nas revelações desse livro que a autora e produtora australiana Rhonda Byrne escreveu seu best-seller, O Segredo. A sabedoria contida neste livro que você está ouvindo aqui agora, lendo, por muito tempo egoisticamente foi ocultado da humanidade pelos seus ensinamentos de grandes revelações, poderes libertários, dádivas e bonanças materiais e espirituais, que tornaram muitos homens e famílias ricas por toda a história, tempos e partes do mundo. As pessoas mais ricas da história, que se utilizaram da sabedoria e ensinamentos que este livro contém, foram figuras históricas, conhecidas por terem acumulado enormes fortunas e patrimônios líquidos. Quando a gente fala aqui nessa questão materializada, né, o dinheiro materializado, em coisas que a gente deseja conquistar, né, na matéria, muitas vezes, em muitas pessoas, isso pode surgir um desconforto. É um livro espiritual, um conhecimento espiritual, falando de acumular riqueza, acumular fortunas. Isso é comum acontecer, principalmente para quem tem crenças religiosas muito enraizadas, né? A gente gera aquele desconforto, ai, mas isso parece que alguma coisa de errado não está certo, né? Gera essa sensação. E quando você sente essa sensação, se você que está ouvindo aqui agora tem essa sensação, procure entender de onde vem isso, né? Quais são as crenças que estão sustentando e que está trazendo essa resistência para que você possa ter fluxo na sua vida. Por experiência própria, tá? Vai por mim, porque são muitas crenças que a gente carrega com medo de ter dinheiro, medo do dinheiro chegar na nossa vida, medo da abundância, medo a gente tem uma crença muito comum, que é a crença da separação. A gente acredita que está separado de Deus. A gente acredita que Deus é um senhorzinho lá em cima, com um cajadinho na mão, sentado na sua poltrona, carrancudo, né? Com raiva porque a gente fez algumas coisas, nos entregando recompensas por outras coisas que fizemos de bom. Então, isso é muito comum. Como que eu vou pensar em dinheiro, né? Se é proibido. E essa crença da separação, de que a gente está separado, ela gera esse desconforto, justamente de eu não posso ter um desejo de acumular fortunas, de ter fortunas, porque eu vou estar traindo a Deus, né? Deus não quer isso para mim. Enfim, vai aprofundando aí, sentindo, né, como isso ressoa em você. Isso é uma forma, gente, de controle, né, do gado. Então, as grandes potências, como ele fala aqui, grandes homens e famílias ricas por toda a história, né, eles acumularam essas riquezas através desse conhecimento. São pessoas que não se fecharam, não fecharam seus olhos, não ignoraram e acumularam essa riqueza. E egoisticamente não transmitiram esse conhecimento, guardaram para si, para que só elas tivessem o poder. Porque se todo mundo tem esse conhecimento, como elas vão criar manobras de controle? Como elas vão controlar esse gado, né? Então, pensem sobre isso, né? Uma reflexão que vale para a gente compreender como que funciona, né, o mundo, como que é esse jogo da vida. O jogo da vida, como que ele funciona. Ele é bem parecido com o jogo mesmo. Um joguinho de banco imobiliário, por exemplo, né? Tem um ali que está sempre com o poder, que está com o dinheiro, e ele não quer que os outros ganhem, né? Ele quer juntar para ele quer ter e quer que o outro perca. E a vida ela é bem simbolicamente parecida com o jogo, tá? Aí ele continua aqui falando da inflação,
ele faz um parênteses, tá? Então, aqui onde eu parei é que as pessoas mais ricas da história que se utilizaram dessa sabedoria e ensinamentos que contém neste livro foram figuras históricas mesmo, pessoas conhecidas que acumularam essas fortunas e patrimônios líquidos. Sendo que a inflação e outros fatores, como a desvalorização da moeda ao longo do tempo e economias de diferentes regiões ao longo de períodos de tempo distintos, aumentam a dificuldade de avaliar e comparar fortunas de diferentes décadas e séculos, séculos e milênios, especialmente para a economia de um determinado país ou região. Além disso, várias pessoas e famílias nunca tiveram registros financeiros ou os revelaram publicamente, e não existem estimativas contemporâneas de seus patrimônios. Algumas estimativas de riqueza dos indivíduos baseiam-se na propriedade do capital e de ações de uma empresa ou de várias empresas, valor que está sempre mudando. Esta lista de pessoas e famílias privilegiadas que se beneficiaram dos sagrados ensinamentos que contém neste livro, que inclui tanto a riqueza nominal quanto real, o valor nominal estimado do patrimônio de uma pessoa reflete o preço na época, sem correção de inflação aos fatores. O valor real do patrimônio reflete uma tentativa de ajustar o valor da fortuna aos fatores econômicos que costumam desvalorizar a moeda, e assim reflete o poder de compra como uma referência comparável entre os diferentes períodos. Então é só estar falando aqui que explicando, né, o que é o valor nominal e o valor real. O valor real, ele é uma estimativa, né, fazendo essas correções. E aqui ela é dividida em 4 épocas. A gente tem aqui o período de Salomão, o período de Creso, e o período de Marco Licínio Crasso, e depois tem isso na Idade Antiga, tá na Antiguidade, depois tem na Idade Média. Aqui ele faz uma explicação do que né, essas famílias conquistaram, os valores que elas conquistaram, e é muito, muito dinheiro. São famílias ricas, famílias conhecidas e históricas, mas eu não vou ler tudo porque vai ficar bem cansativo. Mas a gente tem a informação importante aqui, que é, essas famílias construíram o seu patrimônio, seu valor, suas fortunas, baseadas nesse princípio, no princípio desse livro da alquimia, do livro alquímico, no livro de ouro de Saint-Germain, tá? Então aqui vai falar também da Idade Média e depois na Era Moderna. Ele traz aqui Jacob Fugger, Hishim. Na era contemporânea, a gente tem a família Rothschild. Mamãe, Oi. Bom, vamos continuar aqui. E aí tem aqui várias famílias, são quase 12, 15 páginas só falando, né, dessas famílias e de valores, dos fatores que fizeram com que elas conquistassem. Então, eu vou ficar com essa introdução por aqui, sabendo que essa construção veio a partir desse conhecimento sagrado, gente. Então, não fechem os olhos, os ouvidos, não feche o seu campo energético, eletromagnético, para ouvir essa mensagem. Se você chegou até aqui, você veio através de um chamado do seu coração. Dê ouvido a ele. Continue, persevere, vá até o final. A gente tem agora, se eu não me engano, são 24. Acho que, não, é mais. Acho que são 30 capítulos. Depois a gente ainda tem as expressões que são 32 capítulos, e depois a gente tem 301 afirmações do livro de ouro de Saint-Germain, compiladas aqui. E, né, então são 32 capítulos. Faça, né, um capítulo por dia. Em um mês a gente já vai ter terminado essa leitura e é um conhecimento que você vai usar para a sua vida. E ele vai ser transformador para todos nós, eu tenho certeza. Também não estou aqui à toa. Esse chamado para essa leitura não é à toa. Eu já li esse livro antes, agora eu estou fazendo a releitura aqui, trazendo para você esse conteúdo. Gostou? Fez sentido para você? Curte? Deixa um comentário aqui para mim, falando um pouquinho o que você está sentindo, como que está a sua vida nesse momento, o que você espera, qual a sua intenção a realizar essa audioleitura, né? Ao fazer essa audição. Qual a intenção? Deixa aqui, manifesta por escrito. É muito importante os comentários que você escreve, eles fortalecem isso que você pretende manifestar no seu campo, né? No seu campo eletromagnético. Então,
manifeste isso para o universo, para que ele entenda qual é a sua mensagem. E que você comece a vibrar, né? O universo, ele entende da vibração da gente. Então, você manifestando isso por escrito, você vibra nessa energia, você eleva a sua frequência e em breve estaremos aí ganhando grandes transformações. Curte, comenta, compartilha, segue aqui o nosso canal e se inscreve. E juntas vamos construindo essa grande ciranda de transformação da vida. Um beijo grande, eu sou Carol Daimo, até o próximo áudio vídeo.